Estamos vivendo o tempo após Pentecostes, ou tempo comum. É o tempo em que somos convidados e convidadas a perceber a ação de Deus nas coisas comuns da vida diária. No acordar e no dormir, no cantar e no chorar, no trabalho e no descanso, no semear e no colher. Neste domingo, os textos bíblicos nos levam a perceber que a criação inteira se alegra com a libertação do povo de Deus, que o Espírito Santo nos proporciona força e coragem para andar no caminho de Deus e que por causa de tudo isso, somos convidados e convidadas a continuar o trabalho do semeador, semeando sem medo e com o coração cheio de esperança e amor. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Da vida trazemos alegrias, esperanças, mas também preocupações e sofrimentos. E é exatamente com todos esses sentimentos que nos reunimos virtualmente para mais este encontro com Deus. Que possamos, a partir desses encontros, ter a fé fortalecida e a esperança renovada para guardar os mandamentos e testemunharmos com mais vigor o amor de Deus em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Bem-vindo, bem-vinda a este culto que celebramos em nome de Deus, que cria e recria a boa semente. Em nome de Jesus Cristo, que espalhou boas sementes neste mundo, e em nome do Espírito Santo, que cultiva e protege a boa semente para que possa germinar e crescer. Amém. Bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar.
Oremos. Querido Deus, de amor e misericórdia, nós te agradecemos por este dia que podemos viver. Nós te agradecemos por este culto, onde mais uma vez podemos nos encontrar na tua presença. Ainda não é possível nos reunir, entretanto somos gratos e gratas por podermos celebrar culto no aconchego do nosso lar. Nós te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a tua palavra de orientação e bênção. Mas também precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Nem sempre conseguimos viver de acordo com os teus ensinamentos e teus mandamentos. Muitas vezes nos afastamos de ti e acabamos trilhando caminhos contrários à tua vontade. Quantas vezes, Deus, pronunciamos palavras que ferem? Quantas vezes agimos de tal forma que acabamos marginalizando, rejeitando e deixando pessoas à beira do caminho? Quantas vezes temos pensamentos ruins que trazem desânimo e medo? Sim, Deus, queremos confessar o nosso pecado, a nossa fragilidade e fraqueza perante tantos desafios que tu nos dás e a realidade que a vida nos apresenta nestes tempos de pandemia. Fortalece a nossa fé e a nossa coragem em testemunhar em palavras e ação. Ajuda-nos a fazer a diferença neste mundo que quer sempre de novo sufocar e desanimar. Que teu Santo Espírito nos capacita, por Cristo Jesus. Amém. Em Efésios, capítulo 2, o versículo 8, lemos: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. É esta promessa que nos faz acreditar que Deus, em seu amor, nos reconcilia com Ele, com o próximo e com a vida. Eis porque o adoramos, eis porque o louvamos de todo o coração, cantando. Cumpra a tua vontade,
Oremos. Deus de amor e misericórdia, a cada culto tu nos reúnes em comunidade e ali queres conversar conosco através da palavra bíblica, dos cantos e da oração. Entretanto, já são quase 4 meses que não podemos nos reunir em nossa comunidade. Mesmo assim, te somos imensamente gratos e gratas por podermos a cada semana nos conectar para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos porque em Cristo e pelo Espírito Santo tens fortalecido a nossa fé, mantendo a chama da fé acesa em nossos corações. Te agradecemos pelo Teu perdão e agora abençoa-nos, Deus, com a Tua palavra. Abençoa-nos com o Teu Espírito Santo, para que, cheios do Teu amor, possamos espalhar sementes de paz, carinho, atenção, união, cuidado, respeito e tantas outras que recebemos de Tuas mãos. Amém. Ouçamos agora a primeira palavra prevista para este domingo, que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, os versículos 10 e 11. E assim está escrito: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para nos guiar. Recebamos a palavra do Evangelho cantando. Ouçamos a palavra do Evangelho, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 13, o versículo 1 até 9. E assim está escrito: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa,
Foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que semeia a vida em abundância, estejam nos corações de vocês. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, uma das maneiras mais usadas por Jesus para ensinar algo às pessoas a respeito de Deus eram as parábolas. Sempre usando coisas do cotidiano e comparando-as com o reino de Deus. Tanto o texto do profeta Isaías, que ouvimos há pouco, quanto a parábola que nos é narrada em Mateus, são textos bastante conhecidos entre nós. Textos que nos levam a refletir sobre a força que a palavra de Deus tem em nossa vida. Em Isaías encontramos um povo exilado, longe de sua terra, numa situação de extrema angústia. Enquanto em Mateus nos deparamos com uma comunidade desanimada diante das perseguições por causa do testemunho e vivência da palavra de Deus recebida de Cristo.
Os mesmos discípulos que antes tão entusiasmados saem no meio do povo a proclamar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus, agora sentem medo, se enchem de dúvidas quanto ao seu trabalho. Há resistências, rejeição, perseguição por causa da palavra. Diante dos contratempos, o desânimo e a pergunta: vale a pena continuar diante de tanta resistência? Como lidar com a violência e a perseguição? Será que este ideal de vida vale tanto? Como enfrentar os que nos perseguem? Quando o profeta fala ao povo, quando Jesus conta esta parábola, há em sua frente gente muito cansada, desanimada, preocupada, com muitas dúvidas e medos. A tarefa do profeta, assim como a parábola de Jesus, vem suscitar o ânimo e devolver a esperança. Hoje nos perguntamos: como manter a chama da fé acesa se não podemos nos encontrar, não podemos nos abraçar, não podemos participar na comunhão da ceia? Não tenham medo, nem desanimem, continuem semeando, porque a palavra de Deus jamais volta sem ter cumprido com a sua tarefa, nos lembram Isaías e Mateus. A parábola do semeador é uma parábola conhecida. Quantas vezes esta parábola foi tema de mensagens e estudos bíblicos em grupos ou no culto que participamos? Normalmente as reflexões ficam em torno das sementes que são jogadas sem muito cuidado, dos diferentes solos em que essas sementes caem, do desperdício que acontece porque o agricultor não realiza o seu trabalho com cuidado e da fartura que as sementes proporcionam quando caem em terra boa. A reflexão mais clássica aponta para a necessidade de realizarmos o trabalho com amor e dedicação e preparando a terra do coração para que a semente da palavra de Deus possa dar bons frutos. Entretanto, hoje gostaria de refletir de uma forma diferente. E faço essa reflexão a partir de uma que recebi há alguns anos de uma amiga pastora. Pois bem, olhemos para as sementes que caíram à beira do caminho. Pensando em todo este contexto dos discípulos, do povo de Israel, da multidão em volta de Jesus, quantas vezes também nós nos entregamos ao desânimo e ao medo? Diz o texto que a primeira parte das sementes ficou à beira do caminho. Será que este não é um dos maiores medos nossos, de ficar à margem, de estar à mercê de tudo o que possa acontecer, de sermos excluídos, excluídas por causa do nosso testemunho? Quantas pessoas se calam por falta de coragem diante do conflito e da rejeição provocada pela palavra? Sem ficar à beira do caminho,
É o mesmo que ficar em cima do muro sem saber o que fazer ou o que pensar. E uma semente à beira do caminho é como um peixe fora d'água, morre e fica perdida, porque o lugar dela é na terra. Qual é o nosso lugar? Onde nós, como comunidade, como pessoas cristãs, precisamos estar? Qual é o nosso lugar nesses tempos de pandemia? Diz o texto que outra parte das sementes caiu no meio das pedras e não puderam criar raízes. O chão era duro, a raiz não podia se aprofundar. Grande obstáculo este, a superficialidade ou a insensibilidade. Quantas vezes também nós vivemos assim na superfície das coisas, como aquelas sementes, fugindo, tentando esquecer quem de fato somos ou o que fizemos, fugindo do compromisso por medo de não conseguir cumpri-los ou mesmo por comodismo. Assim deixamos de experimentar coisas tão significativas para a nossa vida, porque temos medo, porque só pensamos em nossas necessidades e porque achamos que não temos tempo. Nesses tempos de pandemia, quantas pessoas não têm pensado no coletivo, na dor e no sofrimento da outra pessoa? Nos preocupamos com o nosso e não queremos nos comprometer e fazer algo que faça a diferença para todas as pessoas. Diz a parábola também que algumas sementes caíram entre espinhos. Espinhos machucam, deixam cicatrizes e podem matar. Infelizmente, a maioria de nossa gente cresce no meio de espinhos. Nem todas as pessoas sufocam, mas com certeza muitas saem um pouco arranhadas. É muito doloroso perceber que com tão pouco é possível sufocar alguém. O incentivo que deixamos de dar, a falta de reconhecimento, a crítica que não constrói e nem se compromete, o olhar cheio de preconceito que não reconhece que todos somos seres humanos, criados por Deus, com lindas e preciosas diferenças. E nesses tempos, o desprezar, o minimizar as recomendações dos órgãos de saúde, possibilitando o avanço do contágio do novo coronavírus. Tudo isso são espinhos que nos espetam e sufocam. E também espinhos com os quais espetamos e sufocamos outras pessoas. Espinhos que também podem matar. Mas vejam, irmãos e irmãs em Cristo, apesar de tudo isso, de experimentarmos estas diferentes realidades dentro de nós, apesar de colocarmos pessoas à beira do caminho e de estarmos à beira do caminho, apesar de experimentar muita dureza de coração e de ter um coração já bastante endurecido, incapaz de criar raízes profundas, apesar dos espinhos que nos ferem e com os quais ferimos, apesar de tudo isso, Deus não desiste de nós. Como diz o profeta Isaías, a palavra anunciada, semeada, sempre cumpre a sua missão. Pode até encontrar obstáculos, mas mais cedo ou mais tarde, pouco ou muito, ela sempre produz
e produz porque ela é carregada de vida, contém o germen da vida. Deus sabe e conhece as nossas fraquezas, e apesar disso Ele quer fazer de nosso coração a terra boa para plantar o seu amor, o seu evangelho, o seu reino. Deus em Cristo e pelo Espírito Santo quer nos dar coragem para enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa angústia nestes tempos de pandemia. Quer nos ajudar quando nos sentimos à beira do caminho, entre pedras ou espinhos. Quer fortalecer a nossa fé para que ajudemos quem está à beira do caminho, entre pedras e espinhos. Quer nos ajudar a plantarmos a semente de seu reino no coração de todas as pessoas, de tal forma que crie raízes e possa frutificar um mundo de paz e justiça para todas as pessoas. Vejam, ser filho, ser filha de Deus é se comprometer com a realidade em que vivemos. Não podemos fugir da realidade em que estamos inseridos, precisamos ter fé e coragem para cuidar de si e do próximo. Precisamos amar e nos comprometer com quem é mais frágil. E isso tudo é possível porque Deus nos amou primeiro, porque é o próprio Deus que em Cristo e pelo Espírito Santo vem enxugar as nossas lágrimas, vem tirar o nosso medo, vem afofar e adubar a terra do nosso coração para que a sua palavra encontre solo fértil, nos capacite para um testemunho fiel e comprometido. Aceitar a palavra de Deus tem a ver com a coragem de viver em meio às dores e ao medo, sabendo que Deus nos acompanha e nos ampara em todos os tempos e situações. Pois assim como a chuva desce até a terra e a torna fértil, assim também é a palavra de Deus, uma vez semeada, jamais retorna vazia. Isto é o que nos traz e nos faz ter esperanças. Isso é o que nos faz semear a cada dia, em cada terra, em cada coração. Queridos, queridas, queremos então confessar a nossa fé neste Deus. Anunciemos ao mundo a que Deus nós queremos servir. E façamos isso agora com as palavras do credo apostólico, palavras que nos acompanham desde o dia em que fomos batizados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A palavra dita com fé alegra o coração de quem a ouve. Palavra é semente do reino de Deus, luz e verdade para os filhos seus. Permita, Senhor, que a semente plantada no coração
dê frutos de paz, amor e união, de paz, amor e união. O exemplo de amor, a dedicação, inspira o coração de quem percebe. O amor é semente do reino de Deus, traz esperança para os filhos seus. Permita, Senhor, que a semente plantada no coração transforme o corpo e a mente, dê frutos de paz, amor e união, de paz, amor e união. O gesto que ampara, a mão que ajuda, consola o coração de quem recebe. Tudo isso é semente do reino de Deus, fonte de vida para os filhos seus. Permita, Senhor, que a semente plantada no coração transforme o corpo e a mente, dê frutos de paz, amor e união, de paz, amor e união. Permita, Senhor, que a semente plantada no coração transforme o corpo e a mente, dê frutos de paz, amor e união, de paz, amor e união. Oremos. Querido Deus de amor e misericórdia, nós te louvamos e glorificamos, pois tu tens sempre palavras acertadas para a nossa vida. Novamente recebemos a tua mensagem que nos desafia e nos ajuda a sentir e a nos comprometer com a tua palavra e o teu projeto de vida em todos os tempos e circunstâncias. Vem estar conosco no cotidiano da vida, acolhe as pessoas que estão em tratamento médico, consola quem está triste e angustiado, abraça aos enlutados, orienta as famílias nestes tempos de pandemia e preenche-nos com a tua bênção, de forma especial àquelas pessoas que estão distantes de ti, pois muitas já se perderam pelos caminhos da vida e necessitam sentir o teu amor e o teu perdão, para que consigam reencontrar o caminho que leva à tua presença. Sê com as pessoas que se encontram sufocadas em meio a tantos espinhos. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos a levarmos com alegria e dedicação o teu evangelho de amor e a presença de teu reino em todos os tempos e de maneira especial nesses tempos de incertezas e medos. Por Jesus Cristo. Amém. Que Deus agora também possa nos abençoar e possa ouvir a oração que temos em nosso coração quando juntos nos unimos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus. Abra sua mão como quem quer receber. Deus quer te abençoar. Como estiveres, Deus te guarde. Como pensas, Deus te use. Onde te encontrares, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos e em cada momento, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, nos cuidemos, sejamos amorosos e amorosas com todas as pessoas. Estamos todos e todas enfrentando tempos impensáveis e difíceis. Em unidade e em amor, os dias serão mais leves de viver. Abençoado domingo, abençoada semana. Nosso abraço carinhoso, saudades dos nossos encontros e cultos, logo poderemos nos encontrar.